Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que lição maravilhosa. Hoje nós iremos falar sobre a Páscoa, mas ao falarmos sobre a Páscoa, vamos falar da verdadeira Páscoa. Não é a Páscoa de coelhinho, não é a Páscoa do chocolate, não é a Páscoa que as pessoas criaram para fazer com que o comércio ele tivesse uma outra visibilidade, mas nós vamos falar da verdadeira Páscoa, aquela que foi criada, aquela que foi estabelecida por Deus como memorial da libertação do seu povo da escravidão do Egito. A Páscoa representa algo extremamente importante para a vida de um povo, para a vida e para a libertação de um povo que era, sem sombra de dúvida, o povo de Deus aqui na terra, escolhido por Deus para levar as boas novas ao mundo. Esse povo, depois de 400 anos do Egito, chegou a hora de voltar para casa. E neste momento, vamos ler o texto que vai nortear o nosso estudo, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 26 e versículo 27. Vem comigo na leitura. E quando seus filhos lhe perguntarem o que significa este rito, eles responderão: é a vítima da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, livrou nossas casas. Que coisa, que texto lindo, né? Quando perguntar aos seus filhos, o que significa este rito? O significado desse rito da Páscoa, ele representou e representa muita coisa importante para o povo de Deus também na atualidade. A 10ª praga, que será estudada neste sábado, recapitulada neste sábado, nós estudamos as 10 pragas, nas quais nós estudamos as 3 primeiras, foram exatamente aquelas pragas de nível mais leve, as 3 outras pragas de nível médio, e as 3 últimas pragas, chegando à 9ª praga, que era mais intensa. Agora nós vamos à 10ª praga, que afetou todas as famílias do Egito, que se recusaram a seguir as instruções de Deus. Essas pragas, elas não vieram de repente, elas não veio de repente, mas foi anunciada com muitos dias de antecedência. E tudo isso poderia ter sido evitado se o faraó fosse mais flexível, se aquele povo não fosse tão idólatra, se o faraó não tivesse um coração tão duro, se o faraó não fosse tão intransigente, e se o faraó ele tivesse atentado nas 9 últimas pragas, que os seus deuses, eles não eram deuses no sentido lato do termo. Esses deuses, eles não representavam nada, era obra da mente humana, era uma forma do ser humano tentar desviar-se do verdadeiro Deus. E nessa direção, foi de fato essa circunstância vivenciada pelos egípcios, um teste de fé. Ninguém precisava morrer naquela fatídica noite, todos tiveram a oportunidade de salvar a vida dos seus primogênitos, porque todos os egípcios ficaram conhecendo qual era a vontade de Deus. Houveram 9 pragas anteriormente, e essa praga ela teve mais intensidade, porque todos tiveram a oportunidade dada por Deus para salvar os seus primogênitos. E, meus queridos, apenas o cordeiro estava condenado, só ele tinha que morrer, apenas seu sangue faria o destruidor passar. Por quê? Porque só Cristo é que salva. E Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso deveria ser lembrado de geração em geração, até que o Senhor venha. Então, meus queridos, o que representava a Páscoa, tudo o que aconteceria naquele rito deveria ser contado de forma que a memória do povo fosse cada vez mais refrescada com aquele acontecimento que foi um acontecimento ímpar na história da humanidade. O que nós iremos estudar? Primeiro tópico, o aviso. O segundo tópico, a preparação. O terceiro tópico, o sangue e o fermento. O quarto tópico, recordar e ensinar. E o quinto tópico, a 10ª praga. E, meus queridos, vamos ao primeiro tópico, o aviso. Em Êxodo, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, vem comigo na leitura.
O Senhor disse a Moisés: ainda trarei outra praga sobre o faraó e os egípcios. Depois disso, o faraó não apenas deixará sair, mas ele mesmo expulsará daqui. Então, esse aviso que o Senhor ele traz a Moisés, ele é emblemático, porque se anteriormente o faraó ele endureceu o coração, nessa circunstância agora, o faraó permitiria que o povo saísse, mas não só isso, mas ele mesmo haveria de expulsar, haveria de acontecer algo muito mais emblemático, que todos poderiam ser salvos. Ninguém precisaria morrer naquele dia, só precisaria morrer o cordeiro, porque ele representava o cordeiro de Deus. E, meus queridos, após 3 dias de trevas, o faraó ficou irado com Moisés e proibiu ele retornar o palácio, isso da 9ª praga. Mas Moisés não pôde obedecer a essa ordem, pois era a própria vida do primogênito de Faraó que estava em jogo. Em seu papel de Deus para Faraó, ele deveria avisá-lo do que estava prestes a acontecer. Aquela circunstância, ele era o porta-voz de Deus. Agora foi Moisés quem saiu da presença do Faraó com raiva, irritado com sua teimosia e com as consequências de sua decisão. Apesar de seu respeito por Moisés, muitos egípcios se recusaram a dar ouvido às advertências. E que advertência é essa? Em Êxodo 12 diz: chegou a hora do juízo divino. E no capítulo 11, versículo 4, 5 e o versículo 2 do capítulo 11 diz: para os orgulhosos, arrogantes, exploradores, punição e obrigação de devolver o que foi extorquido. Em Êxodo capítulo 11, versículos 7 e 8 agora. Para os obedientes aos mandamentos de Deus, passar por alto o castigo e ser libertados era algo extraordinário. Agora foi Moisés quem saiu da presença de Faraó, conforme nós dissemos para vocês, irritado com a teimosia. As consequências haveriam de vir. Eram 9 pragas, mostrando a fraqueza dos deuses criados pela mentalidade, criado como forma de manter o status quo do Egito. Esses deuses, eles foram desmascarados diante das pragas do Egito. Haveria de vir algo ainda muito mais sério para isso. E enquanto isso não acontecer, haveria de ter uma preparação. E aí a gente entra no segundo tópico, a preparação. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um toma o cordeiro, segundo as suas famílias, dos pais, um cordeiro por família. Olha a orientação. Deus explicou em detalhes o que eles deveriam fazer para que o destruidor passasse e o primogênito não morresse. Deus estava dizendo, orientando o que deveria ser feito, e isso envolvia o cordeiro que haveria de ser sacrificado. E vejamos algumas circunstâncias que são importantes para a nossa analogia neste momento. Primeiro, no dia 10, deveriam separar um cordeiro sem defeito por família e por várias famílias. No dia 14, ao pôr do sol, eles deveriam sacrificá-lo. Teriam que untar as ombreiras e a verga com sangue. O sangue deveria ser passado dos umbrais das portas. Deveriam comer plenamente a carne assada, mas essa carne deveria ser comida com pães asmos e ervas amargas. Essas ervas amargas representariam toda a amargura vivenciada por ele durante toda aquela circunstância. Enquanto comiam as pressas, deveriam estar vestidos e prontos para partir. Quando saíssem do Egito, deveriam continuar comendo pães asmos por 7 dias. Deus preparou seu povo para entender sua graça e que aquele povo tivesse pronto para adorar, reconhecer que todo sofrimento, todas as amarguras que eles haveriam passado, eles deveriam relembrar, para que isso servisse de exemplo, para que eles pudessem vislumbrar o fim da amargura, a passagem, a liberdade, o fim da escravidão do Egito, o fim da humilhação, o fim de todas as circunstâncias adversas que eles haviam passado, o fim de viver em uma terra que representou para eles tantas coisas negativas. E
o próximo ponto, o sangue do fermento. No capítulo 12, versículo 21, do livro de Êxodo, então Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: ide tomai cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Vejam como é importante essa questão. Retomando, no dia 14, 2 elementos desempenhavam um papel crucial na cerimônia: o sangue e o fermento. Eles deveriam remover o fermento de suas casas e fazer o pão sem ele. Deveria ser pão asmo. Como a partida era iminente, eles não teriam fermento durante os estágios iniciais. Este fermento, portanto, simbolizava o pecado, que a Bíblia diz: um pouco de fermento levreda toda a massa. E o pão sem fermento representa Cristo, o pão vivo que desceu do céu, mas sem pecado. Ou seja, o fermento é símbolo de pecado nessa circunstância. O sangue era o elemento elevador, representava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que haveria de vir e morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E ninguém poderia ir contra ou ignorar esse ensinamento. Agora, outra coisa também, como o sangue deveria ser passado dos umbrais da porta, ele deveria ser passado com isopo, com o qual o sangue deveria ser aspergido e passado nas portas. Por outro lado, isso era um símbolo de purificação daquela casa, daquele lugar. O isopo era uma espécie de vegetação que ele absorvia a tinta e, portanto, ele era utilizado foi utilizado nesse momento para passar o sangue nos umbrais das portas das pessoas que desejavam ser salvas. Lembre-se que a salvação ela é individual, é uma escolha de cada um de nós. Lembrar e ensinar. Em Êxodo capítulo 12, versículo 24, diz: guardareis isto como estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Meus queridos, mesmo antes de Deus tirar o seu povo do Egito, ele ensinou às famílias que ali estavam, a família que ele amava, a família que ele desejava retirar da terra do Egito, a preservar a sua história. Narrando todos os anos, essa história deveria ser narrada para que ficasse na memória do povo tudo o que aconteceu e o livramento do Senhor Deus. A Páscoa seria, a partir dali, uma festa familiar, uma oportunidade para os pais transmitir o conhecimento de Deus aos seus filhos. E é importante também destacar: a história da libertação deveria ser explicada em detalhes e na primeira pessoa. É importante destacarmos também que isso contém um ensinamento muito especial para cada um de nós. Devemos transmitir a nossa fé aos nossos filhos. Devemos contar-lhes o que Deus fez, não apenas na história, mas também em nossas próprias vidas. Devemos nos curvar como eles e adorar, que nós possamos... A Páscoa, ela foi substituída pela questão da Santa Ceia, que também é um memorial, onde a igreja ela participa como família de Deus para receber os ensinamentos, para trazer à memória tudo o que Deus fez pelo seu povo, tudo o que Deus ele fez, tudo o que Deus faz e tudo o que Deus fará. Então, a Páscoa era a memória do que foi, a memória do que é e a memória do que será. Como a Santa Ceia o é hoje, né? Ela representa o que foi, o que é e o que será, o passado, o presente e o futuro. Por isso que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. E que nós possamos sempre entender que esse rito é sagrado. E a Páscoa, naquela circunstância, era um momento de comunhão, era um momento de ensinamento, era um momento em que as pessoas estavam predispostas a conhecer e reconhecer a importância de estudar a história do povo, de entender Deus presente na história, libertando, fazendo pelo seu povo. E agora chega o ápice do estudo, que é exatamente a 10ª praga, né? Em Êxodo capítulo 12, versículo 29, e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito cativo que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Já pensou que dia de tristeza, que dia de angústia? O povo do Egito
eles tiveram um aviso. Eles puderam perceber que seus deuses não representavam nada. Deus fez de tudo para livrá-los. Deus deu a oportunidade através do sangue nos umbrais das portas, mostrando a memória, mostrando para eles que Deus haveria de fazer uma intervenção para libertar o seu povo. Não só o seu povo poderia ter ouvido, deveria ouvir essa mensagem, deveria ouvir esse chamado e deveria aceitar, como também a mensagem foi para todos os egípcios. Faraó tratou com desdém. Muitos egípcios, a maioria, tratou com desdém também. Faraó ordenou que todas as crianças hebreias fossem mortas sem exceção. No capítulo 1, nós estudamos isso aí. Deus determinou a morte condicional apenas para os primogênitos. Em todas as casas onde o sangue do cordeiro não foi ungido, havia pelo menos uma pessoa morta. Veja que coisa tão triste foi aquela experiência daquele dia. E o juízo chegou na casa de Faraó também. Os juízos de Deus caíram com força total sobre os deuses egípcios, dos quais Faraó era o representante. Nenhum deus egípcio levantou a mão para ajudar, nem o Faraó pôde fazer nada para que evitasse o desastre na casa dele e na casa da maioria do povo egípcio. Assim como o Faraó fez, Deus, nosso pecado pode afetar negativamente aos outros, mas como aconteceu com Moisés, nossa fidelidade, nossa firmeza, nossa consagração, nosso apego a Deus pode salvar também muitas pessoas, pode salvar outras pessoas. Veja que coisa espiritual maravilhosa. Ellen White diz o seguinte: ordenou-se-lhes que se separassem dos egípcios, junto com seus filhos, e se reunissem em suas próprias casas, pois alguns dos israelitas fossem encontrados na casa dos egípcios, cairia sobre a mão do anjo destruidor. Eles também foram ordenados a celebrar a festa da Páscoa como ordenança, que quando seus filhos perguntassem o que significava tal serviço, eles relatassem a eles sua maravilhosa preservação no Egito, quando o anjo destruidor saiu à noite para matar os primogênitos dos homens e o primogênito dos animais. Passou por suas casas, e nenhum dos hebreus morreu, que tinha sinal da Páscoa, sangue nos umbrais das portas. Eles, alguns egípcios, imploraram para serem autorizados a ir com suas famílias para a casa dos israelitas, naquela noite terrível, em que o anjo de Deus ia matar o primogênito dos egípcios. Eles estavam convencidos de que seus deuses, a quem adoravam, não tinham conhecimento ou poder para salvar ou destruir os israelitas. Os israelitas acolheram alguns egípcios crentes em suas casas, e eles foram salvos e eles foram preservados. Portanto, meus queridos, que Deus ele nos ajude, que nós possamos compreender que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É só o sangue de Cristo na nossa casa, na nossa vida, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele fará, haveremos de adquirir a salvação. Não se esqueça que o sangue é purificador. Sem sangue não há remissão de pecado. Lembre-se também que o fermento, nesse contexto da Páscoa, no contexto da Santa Ceia, representa pecado. Então, o pão, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, ele deveria ser consumido sem nenhum tipo de fermento. Como eu disse, o fermento representa pecado. Deveria ser comido com ervas amargas, porque representava as amarguras, tudo que eles haveriam de passar. E nós estamos vivendo por amarguras nesse mundo, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado e haveremos de um dia estar com Jesus em um novo céu, em uma nova terra que habita a justiça. Páscoa é passagem. O povo de Deus estava tendo uma experiência linda, belíssima e maravilhosa, depois de 400 anos de adversidades no Egito. Estamos numa caminhada aqui na terra também. Em breve, muito em breve, Jesus voltará com poder e grande glória para resgatar, para levar a sua igreja. E a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que Deus continue nos abençoando sempre. Graça e paz da parte do nosso Deus. Convido você, minha querida amiga, aonde você está, fechar os seus olhos para nós orarmos com Deus. Vem comigo e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos neste momento,
estudando a tua palavra com esse povo maravilhoso que nos acompanha através das redes sociais, através do seu equipamento eletrônico. Tu vem abençoar a vida, a família, o trabalho, a história de cada pessoa. Que nós possamos entender a Páscoa como um elemento de libertação, como um momento de entender o significado do sangue de Jesus, como um momento de estarmos relembrando as amarguras desse mundo de pecado, na perspectiva de sair dele para novas possibilidades na vida, novas perspectivas, de um novo céu e de uma nova terra que habita a justiça. Que possamos encher o nosso coração com essa fé, com essa certeza e essa convicção. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus te abençoe onde você estiver neste momento e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Graça e paz da parte do nosso Deus. Até mais.